Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Abram-se os portais em exultação, para que entre o Rei da Glória. Ele quer entrar hoje em sua vida, em seu coração. São felizes todos aqueles que permitem que o Rei da Glória entre na vida deles e os conduza. Que esta experiência, que esta seja a sua realidade, seja isso a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, possa habitar na sua mente, no seu coração e guiar os seus passos. São felizes todos aqueles que conhecem e amam a Deus e seguem as instruções do Senhor. Como eu sempre gosto de dizer, quando você faz a vontade de Deus, e muitas vezes até desistindo da sua vontade, quando você percebe que o que você quer está em conflito com o que Deus diz para você fazer, e você desiste do que você quer para fazer a orientação do Senhor, para seguir a instrução do Senhor, creia, quem se dá bem não é Deus, quem se dá bem é você mesmo. É claro que o Senhor fica feliz, porque a felicidade do Pai é ver seus filhos bem. Deus se alegra quando você obedece a Ele, mas na verdade quem se dá bem é você mesmo, porque tudo o que vem de Deus é para o nosso bem, que cada dia mais a sua vida esteja aberta para o Senhor, para que os sonhos e planos de Deus se cumpram em você e faça de você um homem, uma mulher, uma pessoa vitoriosa em Cristo. E o tempo voa, não é? O tempo passa muito rápido, já estamos no mês de dezembro, logo, logo chega aí o Natal, as comemorações de final de ano, famílias se encontram, e como é bom quando a gente tem a oportunidade de encontrar a nossa família, especialmente quem vive longe dos familiares e nesse final de ano tem a oportunidade de vê-los, de estar com eles um pouco, isso é tão maravilhoso. E olha, por falar em família, a revista que eu quero lhe apresentar hoje é exatamente esta aqui, a revista Esperança Entre Família. Oh, que material precioso esse que eu tenho aqui nas minhas mãos e estou agora compartilhando com você. Eu tenho certeza que essa revista é uma ferramenta indispensável para todos aqueles que desejam melhorar e aprofundar a convivência e a harmonia dentro do lar, na família. Aqui nessa revista você vai encontrar artigos que abordam desde a criação dos nossos filhos até a importância do amor e da comunicação na relação conjugal. Essa revista, ela traz temas atuais, relevantes para os desafios que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Deseja tê-la? Solicite que a gente lhe manda. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar e conversar com os nossos atendentes, eles vão pedir para você preencher um rápido cadastro e pronto, em poucos dias a revista estará nas suas mãos. Outra opção é você solicitar através do WhatsApp. O número você vê aí na tela, 12982444449.
você manda a mensagem de texto dizendo assim: eu quero a revista Esperança Entre Família. Tudo para abençoar você, abençoar a sua casa e abençoar a sua família. Evidentemente que as orientações que estão contidas aqui, elas não estão baseadas apenas na ciência, em psicologia, mas elas também estão fundamentadas na própria palavra de Deus. E como eu disse, tudo o que o Senhor nos orienta, nos ensina, é pensando em nosso próprio bem. Que o bom Deus continue abençoando você e abençoando sua família. Se tem problema aí, saiba que tem problema aqui também. Não existe família perfeita. E a razão por que não existe família perfeita é porque não existem pessoas perfeitas. E como a família é formada de pessoas, então toda família tem seus problemas. Você tem aí na sua, eu tenho também na minha. Mas vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para resolvermos os problemas e seguirmos tendo uma convivência familiar que seja feliz e próspera. O Quarteto Arautos do Rei quer cantar e a mensagem diz para você e para mim que Deus pode, pela obra do Espírito Santo em nossa vida, nos renovar. Eles dizem assim numa linguagem poética: Deus pode nos dar um novo coração. Ouça essa música. Coração sofrido, moído, sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais aonde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, escrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem e devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver,
pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé. Acredite nessa mensagem cantada. Para Deus, nada é impossível. Eu não sei o que você tem vivido ou o que você viveu, não sei quais são as feridas que você tem aí, não apenas no seu corpo, mas na sua alma, no seu coração. O que eu sei é que o bom Deus pode restaurar a sua vida. O bom Deus pode lhe dar um novo rumo e uma nova esperança, se você se colocar inteiramente nas mãos dele, porque para Deus nada é impossível. Deus é suficientemente capaz de transformar os pecadores, os mais obstinados no pecado, em gente santificada, transformada e abençoada. A graça de Deus, ela não é apenas perdoadora, ela também é transformadora. Deus lhe abençoe. Não desista do Senhor, porque Ele não desiste de você. E se você não desistir de Deus, a sua vitória é certa, ainda que você tenha passado por dificuldades. Segure na mão do Senhor e vamos para frente. Eu gostaria de lembrar você que talvez até já saiba disso, ou de repente você vai ouvir essa informação pela primeira vez. Eu tenho a honra de todos os dias apresentar uma pequena mensagem bíblica, de apenas 5 minutos, num vídeo. E a gente chama esse projeto espiritual daqui da Novo Tempo de Este Dia com Deus. É um projeto da web da Novo Tempo e todos os dias eu tenho essa pequena mensagem de 5 minutos que você pode receber no seu celular, no seu smartphone. E além de recebê-la, você pode compartilhar com seus amigos. Tem gente por aí que compartilha com 10, com 50, com 100. Eu já encontrei gente que me diz compartilhar com cerca de 2.000 pessoas. E essas pequenas mensagens, elas rodam pelo Brasil e pelo mundo aí. O propósito é único, e creia, é somente esse mesmo, levar Deus aos nossos queridos amigos. A gente não tem outra intenção. Eu até um dia encontrei alguém que me disse uma coisa, eu vou até abrir meu coração para você aqui, me disse assim: pastor, você deve estar ganhando um dinheirão com isso, né? Porque são milhares e milhares de visualizações que esses vídeos têm. E eu fiquei pensando, está totalmente enganada essa pessoa. E eu disse isso para ela, é claro. Eu sou um pastor adventista, como todo pastor adventista, sou assalariado pela igreja e, aliás, todos nós pastores adventistas recebemos o mesmo salário no Brasil inteiro. E não é por estar trabalhando aqui na Novo Tempo que o meu salário é maior do que dos outros colegas. E também não é por preparar esses vídeos e eles serem divulgados que eu recebo 1 centavo sequer a mais no meu salário. Por isso que eu insisto com você, a intenção desses pequenos vídeos, apesar de simples, mas é sincera, é levar Deus à mente e ao coração dos nossos amigos. Por isso, eu lhe ofereço, se você ainda não tem recebido, entre nesse site, novotempo.com/este dia com Deus, tá bom? novotempo.com/esse dia com Deus. Aí você se cadastra e você vai receber diretamente aqui da Novo Tempo esses vídeos diários de meditação bíblica e você vai poder compartilhar com seus amigos. O intervalo é rapidinho, você fica aí que eu já volto. O que a gente mais tem percebido no cristianismo atual, como eu disse, muitas pessoas estão criando um cristianismo segundo sua própria conveniência. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor, dize como...
Este é o programa A Voz da Profecia e nós estamos no momento, como sempre fazemos semanalmente, esse é o momento de nós orarmos pedindo a orientação do Senhor para o estudo bíblico. Posso orar com você? Pense em Deus comigo. Pai querido, humildemente nós te suplicamos, ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos compreendê-la e que o Espírito Santo também nos capacite a segui-la, a vivê-la, que a mensagem do Senhor venha à nossa mente, ao nosso coração e transforme a nossa vida. É nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós hoje vamos continuar com a história do profeta Oséias. Na verdade, assim, do próprio profeta, com relação à vida dele, a história dele, nós pouco sabemos. Conhecemos o nome do pai, da esposa, dos filhos. Sabemos que ele teve uma vida conjugal difícil por conta das constantes traições da esposa. Esse relacionamento conjugal marcado por amor e traição, ele é usado na Bíblia como uma figura da relação entre Deus e Israel, o antigo Israel. Uma nação infiel para com o seu Deus. Alguns dos nossos personagens bíblicos nessa série, Gente como a Gente, eles têm na Bíblia uma vasta biografia, né? Porém outros, assim como Oséias, a gente tem pouca informação a respeito. No entanto, as mensagens são preciosas. E desse texto de Oséias nós tiramos boas reflexões importantes para o nosso ensino e nossa advertência. Oséias ele pregou especialmente para os israelitas que viviam no Reino do Norte, que era formado por 10 tribos, cuja capital era Samaria. Em seus dias, nos dias de Oséias, o rei era Jeroboão II. Esse foi um tempo de prosperidade material e decadência espiritual, falência espiritual. O mal que foi semeado por tanto tempo, agora era colhido. É impressionante quando a gente estuda a história de Israel nesse período, a gente vê que a criatura era adorada no lugar do Criador. Nenhum mandamento de Deus era obedecido. Desonestidade, desconfiança, inimizade, desilusão para com Deus e os semelhantes, era isso que prevalecia. Violência, maldade e derramamento de sangue eram comuns, porque a vida nesse tempo era tida assim em pouco valor. Todas as formas de luxúria eram estimuladas nos dias prósperos de Jeroboão II. Perverter o direito e oprimir os pobres eram ações corriqueiras. O adultério, por incrível que pareça, mas o adultério foi incorporado à religião, seguindo a ideia pagã. Todos os níveis da sociedade se corromperam. A blasfêmia e o ceticismo marcavam a própria corte do rei. Os sacerdotes, oh, que triste, os próprios líderes espirituais da nação estavam totalmente devotados à idolatria. Eles se uniram ao povo em seus pecados e eles só aumentavam a corrupção que cobria a terra, que cobria todo o país. Mas apesar de todo o mal prevalecente e o anúncio de que a corrupção seria punida no devido tempo, o que a gente vê prevalecendo nas mensagens do profeta Oséias é o amor de Deus para com o seu povo desobediente, o seu povo ingrato. São feitos nesse livro vários e emocionantes apelos ao arrependimento. E esse é o texto principal que eu quero compartilhar com você hoje, do profeta Oséias. Eu sei que muitos já estão até com a Bíblia aí na mão e a Bíblia aberta
no livro do profeta Oséias. E eu já abro aqui a minha também. Eu quero ir com você hoje a Oséias capítulo 6. Nós lemos no último programa capítulo 6, versos 1 a 3. Pois agora eu quero ler capítulo 6, versos 4 a 7. Ouça bem o que está escrito aqui. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Observe que aqui o profeta usa, no primeiro verso que eu li, o verso 4, ele usa a palavra Efraim. Quando Deus faz uma pergunta, que farei com você, Efraim? Efraim aqui é usado para representar as 10 tribos do reino do norte, ou seja, todo o reino. Porque a tribo de Efraim era a maior e a mais importante do reino do norte. Por outro lado, Deus diz assim, que farei com você, Judá? E nesse caso aqui, Judá está representando o reino do sul de Israel, cuja capital era Jerusalém. Esse reino do sul era formado por apenas 2 tribos, as tribos de Judá e Benjamim, e Judá era a tribo maior. A ênfase desse verso, quando Deus diz que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Veja, a ênfase desse verso está no amor efêmero, passageiro do povo de Deus. Você sabe que terrível é para quem ama, e ama assim de verdade, de todo o coração, ver a pessoa amada retribuir esse sentimento de uma forma superficial. Você ama profundamente alguém e essa pessoa não corresponde ao seu sentimento. Você tem um amor intenso, porém você não é correspondido, isso é terrível. Deus diz que o amor do seu povo para com ele era um amor como, assim, um amor que não resiste ao vento das atrações e dos encantos do pecado, um amor que não resiste ao calor do sol das provações. Deus diz assim, um amor que passa tão rápido quanto a névoa da manhã, um amor egoísta e interesseiro, eu diria um amor quase comercial. Infelizmente, o que acontecia no tempo do antigo Israel também acontece hoje, porque há pessoas cujo amor a Deus só cresce na medida em que as bênçãos materiais se multiplicam. Por isso que eu digo que isso é um amor comercial, não é o verdadeiro amor. E muitos desses que só, assim, amam mais a Deus quando são mais abençoados, se essas bênçãos materiais não acontecem, se não há prosperidade material, então essas mesmas pessoas passam a culpar a Deus e se afastam dele tão rápido quanto desaparece o orvalho da madrugada. Até dizem que amam a Deus, mas não se aproximam dele, não querem conviver com quem dizem amar. Quantas pessoas declaram amor, mas não obedecem? Pelo contrário, fazem somente suas próprias vontades. O que adianta, permita-me, com muito respeito e carinho, o que adianta você dizer que ama a Deus? Se você não obedece a Deus, que filho é esse que diz que ama o pai, ama a mãe, porém é totalmente desobediente? Eu lhe pergunto, como você tem vivido em relação a Deus? Você está correndo para Deus ou você está correndo de Deus? Você vive no centro da vontade do Senhor
Ou você vive um cristianismo criado por você e adaptado à sua própria vontade e sua conveniência. Isso é o que a gente mais tem visto hoje. O que a gente mais tem percebido no cristianismo atual. Como eu disse, muitas pessoas estão criando um cristianismo segundo sua própria conveniência. Nosso compromisso com as verdades bíblicas revela a medida do nosso amor a Deus. Eu gosto muito desse texto do profeta Oséias e quero voltar a ele com você. Agora no verso 5 que eu li, Oséias capítulo 6, agora no verso 5, Deus diz assim: por isso os abati por meio dos profetas. Ou seja, como é um amor efêmero, passageiro, Deus diz assim: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Veja que a referência aqui é ao inevitável castigo que viria. Deus permitiria a Israel a tragédia de serem vencidos e levados cativos por uma nação pagã. E qual seria a razão disso? Ora, rejeição às mensagens divinas, apresentadas por meio dos seus representantes, os profetas. Os erros dos israelitas que viveram nesse tempo aqui de Oséias eram erros conscientes. A idolatria, adoração, veneração de falsos deuses, deuses pagãos imaginários, essa idolatria era premeditada. O desinteresse pelas advertências do Senhor era aberto e coletivo. E aí eu fico pensando no Israel espiritual de Deus hoje, que é a sua igreja, o povo de Deus da atualidade. Ei, quando nós pecamos, nós agimos de forma consciente. Não é verdade isso? Porque nós conhecemos a vontade de Deus. E se no meio da igreja, se alguém é ignorante quanto à vontade de Deus, essa ignorância é por negligência e por desinteresse. Porque a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, todos nós temos tido. Especialmente nós que nos declaramos cristãos. Eu fico impressionado quando eu vejo, e eu falo isso, é claro, com respeito, mas algumas pessoas que se declaram cristãs, porém não conhecem praticamente nada do Evangelho, da Bíblia, têm um entendimento, assim, um conhecimento extremamente raso, superficial, porque eles não estudam a Bíblia, apesar de tê-la em casa. Há muitos cristãos que simplesmente vão à igreja aí uma vez por semana, ouvem o pastor pregar, ouvem o padre pregar, acha que está lindo, que está tudo certo, aplaude, vai embora e pronto. Tudo o que sabe da Bíblia é o que ouve uma vez por semana do seu líder religioso. Mas a Bíblia está em casa, pode ser lida, pode ser estudada, compreendida, porém é negligenciada. Assim como no antigo Israel, hoje, quando nós cristãos vivemos ignorantes em relação à palavra de Deus, essa nossa ignorância é premeditada, é voluntária, é por conta do nosso desinteresse e não por falta de oportunidade. Veja que as advertências de Deus para o seu povo no passado, elas também são relevantes, são significativas para você e para mim hoje. Verso 6 que eu li, Oséias 6, verso 6, Deus diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus diz: pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Veja que a mensagem não era só para os que rejeitavam os ensinos dos profetas, mas também para aqueles que pensavam que viviam de acordo com a vontade de Deus, contudo viviam de formalidades, de meras cerimônias, destituídas da verdadeira adoração. Pessoas que praticavam o culto, mas não o viviam. Eram pessoas que estudavam a lei, estudavam os ensinos dos profetas,
mas não viviam o espírito das mensagens proféticas. Pessoas que viviam mais preocupadas com a quantidade de sacrifícios oferecidos, porém ignoravam a qualidade dessas cerimônias que eram realizadas. Estavam presas à forma do culto, mas não ao propósito desse ato. Essa advertência de Oséias me fazem lembrar as palavras de Davi, no Salmo 51, verso 17, onde Davi diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, Davi diz assim: não o desprezarás, ó Deus. Oh, sim, esse é o verdadeiro culto, é a verdadeira adoração. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade de coração e de propósito, quando nós derramamos nossa alma perante Ele. Não adianta você participar de um monte de cerimônias, de rituais religiosos, enfim, de cultos assim mirabolantes, extraordinários, se o seu coração não está se rendendo a Deus, se você não está vivendo o espírito do culto, mas apenas a forma, a cerimônia, o aspecto externo, exterior. Hoje Deus diz para mim e para você, hoje Deus diz para a sua igreja: misericórdia quero. Misericórdia é a religião na prática. Misericórdia é fruto do conhecimento real de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós vemos os nossos semelhantes com os olhos de Deus. E aí nós nos tornamos, consequentemente, pessoas justas e misericordiosas. Outro texto que eu amo está no profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8. Está escrito assim: Ele mostrou a você o que é bom. E aí vem a pergunta: e o que o Senhor pede de você? Esse Deus que já mostrou a você o que é bom, o que Ele está pedindo de você? E aí a resposta: que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Deus já lhe mostrou o que é bom. E o que é bom? O que é que Deus espera de você? Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você e eu andemos humildemente com o nosso Deus. Na verdade, é no andar com Deus que nós nos tornamos pessoas justas e misericordiosas. Porque, como eu disse, quando a gente anda com Deus, a gente vê as pessoas com os olhos de Deus. E aí nós temos compaixão delas e nós procuramos tratá-las com justiça. Até porque justiça e misericórdia, eu diria para você, não são apenas as bases do governo de Deus, mas do seu próprio caráter. Deus não apenas age com justiça e misericórdia ao conduzir a humanidade. Deus não apenas faz isso, mas justiça e misericórdia constituem-se na própria essência de Deus. O desejo de Deus, muito mais do que participarmos de formalidades religiosas, é que nós vivamos a religião na prática. E a religião vivida na prática se apresenta em atitudes de justiça e de misericórdia. Vamos ao verso 7, Oséias, capítulo 6, verso 7. Está escrito: mas eles transgrediram a aliança. Como Adão, eles foram, diz Deus, infiéis a mim. Apesar de Deus ter pedido misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos, aí Deus diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Significa exatamente isso, que apesar dos pedidos de misericórdia, Israel transgrediu a aliança, quebrou o pacto que havia feito com seu Deus. Eles foram infiéis como Adão. Veja, Deus criou Adão e Eva, nossos primeiros pais. Deus os colocou num lugar maravilhoso, paradisíaco, o Jardim do Éden, rodeados de bênçãos e de belezas incontáveis. E então, naturalmente, Deus esperou amor, lealdade, obediência
como respostas naturais a tanto amor e bondade que Ele revelou para com os nossos primeiros pais. Da mesma forma, Deus tirou os israelitas da opressão vivida no Egito. Foram escravos ali, oprimidos durante séculos. Deus os tira de maneira poderosa do Egito, os conduz cuidadosamente pelo deserto. Deus dá aos israelitas vitória sobre os seus inimigos. Deus os estabelece na terra prometida, como Ele havia indicado antes. E então, Deus esperou que amor, lealdade e obediência viriam dos israelitas como respostas naturais. Mas o que o profeta aqui está dizendo é que da mesma forma que Adão e Eva falharam, Israel também falhou. E hoje, pensando na igreja, pensando no Israel espiritual de Deus da atualidade, nós que temos sido alvos de tantas bênçãos, o Messias prometido já veio, Ele viveu entre nós, Ele morreu por nós na cruz, Ele ressuscitou de maneira gloriosa, Ele vive, está intercedendo por nós no santuário celestial e nós cremos pela palavra do Senhor que Ele virá para nos buscar. E nós, a Igreja de Deus, temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, a Santa Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, esse livro precioso que é luz de Deus para os nossos caminhos. A igreja tem os dons espirituais, os dons concedidos pelo Espírito Santo, para que ela seja fortalecida, instruída e cumpra a sua missão. Nós temos liberdade para viver e pregar o Evangelho, mas muitas vezes nós vivemos como se nós não conhecêssemos a Deus e a sua palavra. Não é verdade isso? Quantas vezes nós condescendemos com o mundo e nós brincamos com o pecado? O mesmo Deus que com tristeza disse que Israel transgrediu a aliança, Ele nos vê hoje. Como eu disse, esse livro de Oséias, ele é cheio de apelos amorosos, feitos por um Deus rico em compaixão. Eu quero compartilhar com você as palavras que estão aqui agora no capítulo 11, já próximo do final do livro. Oséias capítulo 11, eu quero ler os versos 1 a 4, está escrito assim: quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Você percebe que Deus aqui está falando como um pai amoroso, uma mãe amorosa, cuidando de um bebezinho que vai aos poucos se desenvolvendo, porém necessita de muitos cuidados e de atenção. Veja que linguagem tão carinhosa de um pai amoroso pensando no seu filhinho, na sua filhinha. E olha, 7 séculos depois do tempo de Oséias, você sabe, Deus se tornou homem e veio à terra. O próprio Filho de Deus revestiu-se da natureza humana e tornou-se verdadeiramente homem. E aí ele nasceu em Israel, viveu em Israel por 33 anos, pouco antes de nosso Senhor Jesus Cristo sofrer e morrer na cruz. Quando pela última vez ele entra na cidade de Jerusalém, sabendo que naqueles próximos dias ele morreria ali, a palavra de Deus diz que Jesus se sentiu profundamente comovido, se entristeceu.
E eu estou citando aqui Mateus capítulo 23, versos 37 e 38. Diante de Jerusalém, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus pintinhos debaixo das minhas asas, os seus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, seus filhotinhos, mas vocês não quiseram. E aí Jesus prosseguiu dizendo assim: eis que a casa de vocês ficará deserta. Assim como vieram os assírios no ano 722 a.C. e destruíram o reino do norte de Israel, alguns anos depois dessas advertências, das advertências feitas pelo profeta Oséias, e os assírios, levaram o povo para o cativeiro. Cristo, nesse dia, quando diz Jerusalém, Jerusalém, Cristo podia ver o destino dos habitantes de Jerusalém, daqueles seus dias, os que viviam ali. Jesus sabia que os romanos viriam e a destruição seria completa, famílias inteiras seriam assassinadas, o que aconteceu no ano 70 da nossa era. Mas eu fico pensando quantos pregadores poderiam anunciar esse juízo com tanto amor, ao ponto de dizer, como uma ave mãe estende suas asas sobre os seus filhotinhos. As asas do Messias seriam abertas para salvar, ainda que poucos aceitassem e muitos rejeitassem. E você quer ouvir as últimas palavras do livro de Oséias? Eu já leio e concluo. Estamos aqui no capítulo 14, no verso 9, está escrito assim: quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Como eu disse, essas são as últimas palavras do livro. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Veja, sábios, inteligentes, agem como justos. Eles andam no caminho do Senhor. Eles andam na direção do Senhor, na direção da vida. Por outro lado, os transgressores, esses são os tolos. São os que resistem aos apelos do Espírito Santo. E a palavra diz, neles cairão. Ou seja, eles não prosseguirão nos caminhos do Senhor. Eles andarão em direção oposta. Eles seguirão para a morte. Em que grupo você vive? Qual é a sua decisão? Saiba que o amor de Deus é infinito, mas a sua graça não. Você ouviu bem? Eu vou repetir. Saiba que o amor de Deus é infinito, mas a sua graça não. Assim como chegou o momento dos israelitas colherem aquilo que plantaram, seja em relação ao antigo e distante Israel que viveu antes de Cristo, ou mesmo aos israelitas que viveram no tempo de Cristo em Jerusalém, assim também para nós chegará o dia quando nós colheremos os frutos que nós plantamos, para o bem ou para o mal. Que o Espírito do Senhor continue atuando na sua mente, no seu coração e de todos nós, para que nós sejamos sensíveis aos apelos do Espírito Santo. É evidente que muitos se perderam em relação ao Israel, mas é claro que mesmo naquele tempo de Oséias, ou mesmo no tempo de Jesus, muitos israelitas foram sensíveis à voz de Deus. Deus teve um remanescente fiel no passado, no tempo de Oséias,
Deus teve um remanescente fiel no passado, no tempo de Jesus, e Deus tem um remanescente fiel hoje. São pessoas que são sensíveis à voz do Senhor. Lamentavelmente, a maioria despreza, rejeita o Evangelho, mas ainda hoje há pessoas que são sensíveis aos apelos e ao chamado de Deus, e que você e eu estejamos entre esses. Clamemos ao Espírito Santo que habite em nós, que nos dê compreensão de quem somos, inclusive quem somos sem Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, como disse Jesus, e perder a sua alma? Ei, ouça bem isso aqui. Se você conquistar muitas coisas nesse mundo, se você prosperar, como o antigo Israel no tempo de Oséias prosperou materialmente, se você prosperar no sentido material, porém você perder a salvação, a vida eterna, você terá perdido tudo. Por outro lado, se nós tivermos que perder tudo por causa de Jesus, por causa do Evangelho, mas nós alcançarmos a eternidade, nós teremos conquistado tudo. Porque o melhor que existe nesse mundo não pode se comparar com aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus lhe abençoe. Seja sábio, seja inteligente. Peça a Deus que lhe ajude a andar no caminho da justiça, no caminho da vida. Vamos fazer essa oração? O quarteto Arautos do Rei agora canta: Habita em mim. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, quão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar. Habita em mim, habita em mim. No meu viver, dou-te Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Habita em mim. Eu estou certo de que o Senhor ouve toda oração sincera que é feita. Mas eu também creio que existem algumas orações que agradam mais a Deus.
que alegram o Senhor e Ele se dispõe a atendê-las de forma imediata. Esta oração que o quarteto cantou é uma delas. É o tipo de oração que alegra a Deus e que Deus atende rápido. Quando você ora e pede ao Senhor que pelo Espírito Santo habite em você, Deus tem prazer em atender essa oração, porque a gente precisa do Espírito Santo para nos conduzir à compreensão da Bíblia, para nos dar poder para vencermos o pecado e termos uma vida de santidade. Ore sempre ao Senhor, oremos ao Senhor e clamemos assim para que o Espírito Santo habite em nós. E vivamos dessa forma, porque, lembre-se, Deus adverte, estende sua graça por muito tempo, mas no tempo certo. A porta da graça que hoje está aberta, ela se fechará. E tomara que quando esse dia chegar, que nós estejamos do lado de dentro, que nós estejamos ligados ao Senhor. Eu quero ler somente esse texto antes de orar com você. Agora, profeta Isaías, capítulo 55, nos versos 6 e 7 está escrito assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja que apelo forte e veemente. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem, ou seja, chamem o Senhor, procurem o Senhor enquanto Ele está perto. Porque chegará o dia em que o Senhor não será mais encontrado. Chegará o dia em que o Senhor não estará mais próximo dos pecadores, não haverá mais graça, não haverá mais oportunidade de salvação. O tempo é hoje e o momento é agora. E aí o profeta diz que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. E olha a promessa, o Senhor se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O prazer de Deus não é condenar, não é destruir. O prazer de Deus é perdoar, é salvar. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, para buscar e salvar o perdido. Em nome de Jesus, eu lhe peço, corra para Deus, confesse seus pecados, clame por perdão e peça a Deus poder para ter uma nova vida, uma vida de santidade. Deus ouve e atende essa oração com prazer, porque Deus sabe que isto será para a sua felicidade e para a sua salvação eterna. Posso orar com você e por você agora? Senhor, ao concluirmos essa reflexão, eu te peço, permanece comigo e com todos que estão orando, Senhor, para que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que nós não sejamos resistentes e duros de coração, mas que, diante dos apelos do Espírito, nós nos entreguemos, que o Senhor nos perdoe e nos capacite para uma vida de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que o Senhor esteja com você, esteja com toda a sua família e, se Ele permitir, semana que vem a gente se encontra de novo, lembrando sempre que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê, tchau.